Atos 17, 16 a 34, diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, e possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outro mais. Amém. Irmãos, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, ao texto que nós lemos no começo do culto, nós encontramos o registro da real história da raça humana, que não é uma evolução como alguns propagam, alguns defendem, mas é uma decadência espiritual. Neste capítulo de Romanos que nós lemos no começo do culto, a raça humana, em todas as épocas, especialmente na época em que nós vivemos, eles fabricam ídolos de todo tipo, de prata, de ouro, e prostram-se diante deles
e os adoram quando não constrói ídolos nas suas próprias cabeças, nas suas próprias mentes, criando um Deus à imagem e semelhança do próprio homem para satisfazer suas necessidades com a expectativa de controlar a divindade. Entre os vários deuses e ídolos que os homens fabricam, estão o conhecimento e a cultura. O texto que nós lemos, irmãos, em Atos dos Apóstolos, ele mostra de maneira impressionante o confronto da palavra de Deus, o confronto do Evangelho com a cultura popular, secular, e a reação dessa cultura diante ou contrária à existência, à proclamação do Evangelho, à existência do nosso Deus. Os irmãos sabem o contexto do livro que nós estamos estudando. Nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e de toda aquela equipe. Nós estamos seguindo os passos do apóstolo Paulo pela Europa, conduzido, Paulo e os seus auxiliares sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Na última oportunidade, irmãos, nós estivemos aqui considerando a recepção do Evangelho naquela cidade de Bereia, quando Lucas ele faz uma homenagem àquelas pessoas daquela igreja, porque eles receberam o Evangelho de forma nobre. Eles foram nobres ao receberem o Evangelho. E o texto aqui, irmãos, ele é precioso porque é um texto único em Atos dos Apóstolos, talvez no Novo Testamento, que mostra a pregação do apóstolo Paulo a pagãos cultos. Nós estamos falando aqui de Atenas, uma cidade que tinha, naquela época, como padrão cultural mais elevado do mundo naquela época. E alguns estudiosos do Novo Testamento, eu cito aqui o Hansen, eles sugerem que esse texto, essa pregação do apóstolo Paulo, não é um exemplo para que nós usemos para a pregação de gentios, cultos. Porque, segundo ele, segundo Hansen, o apóstolo Paulo, ao sair de Atenas e se encaminhar para Corinto, ele disse, quando ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu dizendo: decidiu nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este glorificado. Mas, irmãos, alguns estudiosos reformados, e nós devemos pensar da mesma maneira, eles não entendem dessa maneira. Aqui nós temos um excelente exemplo de como nós devemos pregar, de como nós devemos anunciar o Evangelho para pessoas cultas, para pagãos. Aqui é um modelo de exposição excelente, irmãos, absolutamente apropriada para a proclamação do Evangelho em um ambiente culto, em um ambiente pagão, como esse que nós estamos vendo aqui em Atenas. Veja que no versículo 16, irmãos, vejam que nós temos aqui as circunstâncias dessa obra, desse trabalho do apóstolo Paulo ali naquela cidade. O texto diz: enquanto ele esperava, aqui o texto faz uma referência para Silas e Timóteo, que tinham ficado lá em Bereia. E o apóstolo Paulo, então, manda um recado àqueles irmãos para que eles viessem rapidamente se encontrar com Paulo e para ajudá-lo ali naquela obra missionária na cidade de Atenas. Diz o texto também que o seu espírito se revoltava. E aqui, irmãos, nós temos em pouquíssimas palavras um registro onde poucas vezes nós vemos nesse livro o apóstolo Paulo sozinho. E ele sozinho aqui, nós vimos também em outras ocasiões,
nas nossas aplicações, nas nossas lições, que o evangelho é algo difícil para se fazer. Pregar o evangelho é algo difícil. E vimos como lição aqui estarmos em mais de uma pessoa, pessoas que ajudam as outras nesse momento difícil de anunciar o evangelho, principalmente a pessoas desconhecidas. Paulo, ele estava sempre acompanhado, pessoas para que pudessem apoiá-lo nesse momento. E diz aqui que enquanto Paulo esperava para montar, para estruturar a sua equipe e enfrentar aqueles atenienses arrogantes, idólatras, diz a palavra de Deus que Paulo observava. Paulo observava. Várias vezes nós vemos aqui a palavra observava. Paulo estava ali, irmãos, atento aos detalhes naquela cidade. No versículo 16, a nossa tradução não diz claramente isso, mas diz que ele ficava observando a idolatria dominante naquela cidade. No versículo 22, Paulo, quando já se dirige àqueles atenienses, ali no Areópago, diz o texto que quando ele se pronuncia para aquelas pessoas, ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo, ou seja, eu observo em vocês. Quando ele se dirige, ele diz isso, acentuadamente religiosos. Veja no versículo 23 também, que diz claramente isso, porque passando e observando, ou seja, Paulo, ele estava ali enquanto aguardava aqueles irmãos que estariam auxiliando o trabalho missionário. Paulo, ele observava, ele andava pela cidade, olhando ali os detalhes, ele estava ali observando aquela cidade que era um resplendor, que era uma cidade bastante conhecida no mundo daquela época. Mas, irmãos, Paulo, ele não estava impressionado pela arquitetura. Paulo, ele não estava impressionado pela arte daquela cidade, embora nós saibamos que ele era um homem culto, ele era um homem educado, um homem que havia alcançado um alto nível em se tratando de posições. Mas, irmãos, Paulo, ele podia muito bem aquilatar, ele podia muito bem avaliar a arquitetura, a arte que se mostrava ali naquela cidade. Mas, irmãos, Paulo, ele se concentrou em outra coisa. Paulo, ele se concentrou, o que chamou a atenção do apóstolo Paulo é que ele pôde ver, através daquela demonstração de arte e cultura, foi aquilo mesmo que ele chamou de idolatria reinante, uma idolatria dominante naquela cidade. A palavra traduzida por idolatria dominante, literalmente, irmãos, mostra que Paulo observou que aquela cidade estava dominada por ídolos. Os escritores antigos, eles diziam que era mais fácil encontrar um ídolo em Atenas do que uma pessoa. Tal era a quantidade de ídolos em prédios públicos, em templos, os irmãos sabem o Paternon, aquele templo conhecido em todos os lugares, na praça pública. Ou seja, irmãos, sobravam ídolos naquela cidade. E quando nós lemos que o espírito do apóstolo Paulo se revoltava, nós entendemos que ele estava indignado, irmãos. Ele estava ali indignado ao constatar a idolatria que dominava aquela cidade. Veja que Paulo, ao ver aquele povo tão culto, irmãos, aquele povo tão instruído, com a reputação do maior centro cultural do mundo da época, seus habitantes, eles adoravam obras feitas por mãos humanas. Eles adoravam
ídolos feitos pelas próprias mãos de homens. E vejam, irmãos, essa palavra usada aqui para indignação, o Espírito se revoltava no apóstolo Paulo, é a mesma palavra usada na Septuaginta para aquele momento quando Deus ele fica indignado com o povo de Israel, naquele momento em que a lei estava sendo dada ao povo, mas o povo estava ali embaixo, fabricando bezerro de ouro para adorá-lo. Isso está registrado lá em Êxodo, no capítulo 32. Uma palavra que poderia ser usada muito bem aqui, é que Paulo estava ultrajado, irmãos. Paulo estava ultrajado diante da proliferação de ídolos, de ver aquela cidade sufocada por ídolos. Nos versículos 17 e 18, irmãos, nós vemos a reação do apóstolo Paulo. Diante daquilo ali, Paulo teve uma reação. E a atitude do apóstolo Paulo não foi somente de indignação, irmãos. Ele não ficou somente indignado de ver tudo aquilo, mas a reação do apóstolo Paulo foi abrir a boca. Ele abriu a boca, irmãos, não somente nas sinagogas, como diz aí o texto, mas ele não se limitou a ficar ali nas sinagogas, como ele fazia sempre quando chegava numa cidade nova, mas ele foi para a praça, para a ágora, para o centro ali da vida pública de Atenas, da vida cultural, e ali ele aproveitou todas as oportunidades para falar do Evangelho. E ali, irmãos, era como uma universidade, onde as pessoas iam, discutiam as suas teses, discursavam, falavam das suas filosofias. Diz o texto aqui, os irmãos viram que o ateniense ele gostava de coisas novas, de discussões sobre coisas novas, e as pessoas se dirigiam para aquele lugar para ouvir as teses, as filosofias. Mas Paulo, irmãos, ele não perdeu tempo, ele abriu a boca. Nos versículos 18, a partir do versículo 18, mostram esses versículos que havia ali duas correntes filosóficas que mais se destacavam, e aqueles homens eles não estavam gostando nada do que o apóstolo Paulo estava falando. Eles passaram então a debater com ele, chegando a de forma arrogante dizer: o que esse tagarela tem a dizer? Que no original, irmãos, nós encontramos, essa palavra significa apanhador de pequenas ideias. Ou seja, aqueles homens estavam dizendo: o que esse apanhador de pequenas ideias vem aqui expressar, né? Para ele, porque o que Paulo falava, irmãos, para eles não tinha o menor sentido. Para eles não tinha o maior sentido. Alguns insinuaram que Paulo pregava novos deuses. Um Deus masculino chamado Jesus, né, segundo eles, e uma deusa feminina chamada ressurreição. Era assim que eles entendiam. É assim que os atenienses entendiam. Não era incomum, irmãos, os atenienses, eles adorarem ou fizessem de nomes ou qualidades abstratas deuses para que eles pudessem adorar. Eles adoravam, por exemplo, o Deus destino, a deusa misericórdia, a deusa vergonha, etc. Né? Eles usavam de várias palavras, nomes para que pudessem adorar. E assim, irmãos, era como eles entendiam a pregação do apóstolo Paulo: deuses estranhos. Jesus, um nome hebraico, e ressurreição, um nome grego. Nos versículos 19 a 31, irmãos, nós temos a partir daí, então, a pregação do apóstolo Paulo, o sermão do apóstolo Paulo no Areópago. Paulo foi chamado, foi convidado a expor as suas ideias. Eles queriam entender o ensino daquele tagarela, e ali Paulo foi, né, abrir a boca
e anunciar o evangelho. No versículo 21, veja como eu já afirmei, era um povo interessado em novidades. Onde tinha uma novidade, o ateniense ele corria para ouvir, e nós podemos afirmar claramente, irmãos, que o Deus principal daquele povo era a cultura. Era a cultura. E até mais do que os ídolos feitos de mármore, de ouro, de prata. E aqui não há indicação de que Paulo estava fazendo uma defesa diante de um tribunal, como nós já vimos em outras ocasiões, mas tudo indica que Paulo livremente estava ali, por iniciativa própria, falava naquele lugar ao povo. É possível também aqui que estivessem ali pessoas do conselho daquela cidade, e ali estava Paulo, irmãos, ensinando para aquele povo que tinha profundo desejo de conhecer coisas novas. No versículo 22, irmãos, Lucas ele registra a pregação de Paulo naquele contexto, né, que consta de uma introdução, desenvolvimento do tema indicado, e depois, a partir do versículo 30, o apóstolo Paulo faz uma conclusão da sua pregação. Veja que Paulo, irmãos, de maneira polida, de maneira educada, o apóstolo Paulo, ele introduz a sua mensagem a partir de uma coisa deles, daqueles homens ali, daqueles atenienses. E aqui é uma lição muito importante para nós, irmãos. Às vezes as pessoas perguntam como anunciar o evangelho, de que forma eu posso aproveitar, porque nós precisamos entender, irmãos, que pregação do evangelho, anunciar o evangelho, ele não se limita a um culto evangelístico promovido pela igreja, irmãos. Aquele culto onde nós convidamos um preletor, é um culto evangelístico, onde nós vamos convidar pessoas, convidamos pessoas, é um culto mais voltado. Isso é bom, irmãos, isso vale a pena promover, mas todos os atos, irmãos, que nós fazemos aqui na igreja, todos os cultos, isso que nós estamos fazendo agora aqui diante dos irmãos, é evangelístico. Nós estamos falando do evangelho, das boas novas. Ao mesmo tempo, irmãos, nós a todo instante, Deus coloca diante de nós oportunidades para falarmos de Cristo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no ponto de ônibus, seja numa festa, em qualquer lugar, Deus está a todo instante nos dando oportunidades de nós falarmos do evangelho. E a todo instante vem, os irmãos sabem, nós conversamos sobre futebol, sobre a política, sobre a economia, sobre trabalho, sobre uma série de coisas. E a todo instante também, irmãos, Deus está nos dando oportunidades que, a partir de um ponto daquela pessoa, de algum ponto que nós falarmos, ou estivermos conversando ali, nós podermos inserir o anúncio do evangelho para determinadas pessoas. Foi isso que Paulo fez aqui, irmãos. Paulo, de forma bem polida, bem educada, o apóstolo Paulo pegou uma coisa que pertencia àquelas pessoas e, a partir daí, anunciou o evangelho. Havia um altar, dentre muitos ali naquela cidade, autores antigos também fazem referência à quantidade de deuses que chegavam a 30.000 altares, esculturas na cidade de Atenas, irmãos. O fato é que Paulo encontrou entre eles um altar ao Deus desconhecido, com toda aquela idolatria, né, irmãos? Com toda aquela idolatria, o povo com medo de esquecer de algum Deus, né, de ter esquecido de algum Deus, com medo da divindade, querendo apaziguar então essa situação, de não deixar nenhum Deus de fora, eles então fizeram um altar a um Deus desconhecido. Um altar, digamos assim, irmão, genérico, né, para que coubesse ali qualquer um, segundo eles, estivesse faltando. Paulo, então, pensando que
iria falar àquele povo tão culto: aproveita aquele altar ao Deus desconhecido e anuncia o Deus que eles não conheciam, irmãos. É isso que ele faz aqui. Paulo apresenta os pontos básicos para que o evangelho fosse entendido. Eles precisavam de um fundamento teológico para compreender o anúncio do evangelho. E Paulo então anuncia o verdadeiro conhecimento, a cosmovisão cristã para aqueles homens, diferente daquela idolatria que dominava aquela cidade. Veja que no conteúdo da mensagem, o apóstolo Paulo fala de Deus que é pessoal, ele fala do Deus que é criador, ele fala do Deus que é soberano, transcendente, independente, mantenedor, espiritual, onipresente, contradizendo, irmãos, todas aquelas ideias, todas aquelas filosofias dos estoicos, dos epicureus, uma filosofia muito distante, contrária à filosofia, à pregação do evangelho, e Paulo ali pregando diferentemente daquelas ideias que o povo conhecia. E depois de condenar os ídolos feitos pelas mãos, Paulo também vai condenar os ídolos feitos pelas cabeças, ou pela cabeça dos atenienses, pelas mentes daqueles filósofos. E no versículo 29, Paulo deixa muito claro que o homem, ele foi feito para adorar a Deus. Nós somos criados com essa finalidade de adorarmos ao Deus Criador dos céus e da terra. E Paulo conclui então sua mensagem nos versículos 30 e 31, convocando aqueles homens, como Paulo faz sempre, para que eles se arrependessem. Paulo convoca aqueles homens ao arrependimento, e ele fala aqui do juízo de Deus, em função da resposta dada pelo homem. Paulo apresenta Jesus que julgaria a todos. Por isso eles deveriam confessar a Jesus como único e suficiente Senhor dos senhores e nosso Salvador. E nos versículos 32 e 34, nós vamos ver agora a resposta daqueles homens diante da pregação do apóstolo Paulo. Nós vemos como resultado, principalmente aqui, a zombaria, irmãos. Aqueles homens começaram a zombar do apóstolo Paulo, aqueles homens tão cultos, tão instruídos, eles não entenderam a pregação, aquilo não fazia sentido para eles, para aqueles homens era uma loucura o que Paulo pregava, e muitos passaram a zombar, especialmente quando ele passou a falar da ressurreição dos mortos. Aquilo era uma ideia descabida para aqueles filósofos gregos. Para eles a alma até que era boa, mas o corpo era mau. E eles criam, inclusive, alguns criam até na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo, que, como eu já afirmei, para eles o corpo era mau. Uns zombavam, irmãos, outros de maneira educada, para se livrar, digamos assim, para que Paulo fosse embora. Eles disseram: até aqui está até bom o que você está falando, Paulo, mas esse negócio de ressurreição nós ouvimos sobre isso aí. E no versículo 34, irmãos, a palavra de Deus diz que alguns se juntaram a Paulo, eles creram, eles passaram a crer no Evangelho de Cristo Jesus, e até mesmo um membro do conselho. A Lucas ressalta aqui até um membro do conselho chamado Dionísio, diz a Bíblia que ele creu. Também uma mulher chamada Dâmaris e outros. Eles passaram a crer no Evangelho. Irmãos, para essas pessoas, Deus não era mais desconhecido para eles. Eles passaram a conhecer o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Salvador, que mandou o seu único filho para morrer na cruz
para nos salvar. Irmãos, diante da exposição desse texto, eu gostaria de terminar com algumas lições para a nossa vida. E a primeira lição é com relação, é uma advertência a todos nós, irmãos, porque eu temo, com relação à nossa atitude da idolatria, com relação à idolatria, eu temo, irmãos, que pelo costume que o nosso país, irmãos, é um país altamente idólatra. Nosso país é um país idólatra, irmãos, místico. E eu temo, irmãos, pelo costume que nós temos, a todo instante convivendo, olhando, estamos no meio desse país, nós, pela familiaridade, nós nos tornemos insensíveis à questão da idolatria. Eu temo, irmãos, que nós não tenhamos mais as reações como o apóstolo Paulo teve diante da idolatria. E eu gostaria de enfatizar aqui, irmãos, idolatria, ela não se resume a ídolos feitos por mãos humanas. Idolatria vai muito além disso, irmãos. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos na nossa vida, que toma o tempo de Deus, toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós colocamos, como diz Agostinho, em lugares inapropriados na nossa vida. Na nossa vida nós temos que ter, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, prioridades na nossa vida, irmãos. Prioridades, valores que têm mais importância do que outros. E eu temo, irmãos, que por causa dessa familiaridade, por esse costume, nós não tenhamos a reação na nossa vida, no nosso interior, na nossa mente com relação à idolatria. Eu estava ouvindo esses dias uma mãe dizendo, perdeu o seu filho, que é uma coisa terrível, e a mãe disse assim, eu não tenho mais nenhum motivo para viver. Como se a vida dela se resumisse, como eu disse, é uma coisa terrível, uma mãe perdeu um filho, mas irmãos, é como se a vida dela resumisse, ou fosse resumida naquele filho, fosse a única coisa importante para ela. E pessoas são assim, colocam coisas que dão muita importância, que enfatizam demais nas suas vidas, e essas coisas vão tomando o lugar de Deus. E muitas coisas, irmãos. Né? Estamos hoje na nossa igreja, pessoas que têm ídolos, celebridades, ícones. E outras coisas, irmãos, que a gente vê, onde as coisas ficam totalmente deturpadas. Coisas que tomam o lugar de Deus, do nosso Senhor. E Paulo, irmãos, ele teve aquela reação, aquilo mexeu nas suas entranhas. E nós precisamos, irmãos, atentar para essas coisas, ser muito, observar, atentar para essas coisas que tomam o lugar do nosso Deus. Mas há um encorajamento aqui, irmãos, para a nossa vida, porque a nossa tendência também é que diante de um mundo tão idólatra, de um mundo tão insensível a Deus, de um mundo tão inimigo de Deus, de um mundo que despreza totalmente Deus e os nossos valores, irmãos, é possível que nós venhamos a esmorecer da nossa mensagem. O problema, irmãos, não é a nossa mensagem deve ser a palavra de Deus, sem mercadejá-la, com fidelidade à palavra de Deus. O problema não é a mensagem, irmãos. O problema são esses corações duros, corações que desprezam o Deus Criador e preferem adorar a criatura ao invés do Criador. E lembremos, irmãos, como o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
é o poder de Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.